Olá, tudo bem? Eu vim falar para vocês o que é artrose e como ela é originada, tá? Artrose significa um processo degenerativo das articulações, tá? Então, o que eu vou falar para vocês é sobre a artrose da coluna vertebral, tá? Ela começa primeiro acometendo os discos, depois começa a acometer o corpo vertebral quando tem as formações dos osteócitos. Então, desde o início, é um leve desgaste dos discos até a função articular, né? E tudo isso é um processo de artrose, né? É interessante as pessoas entenderem o mecanismo do problema, porque normalmente as pessoas têm queixas, têm dores, são vários sintomas e assim, acaba indo num profissional da saúde, aí a pessoa chega aqui, ó, toma aqui o teu anti-inflamatório, você tem uma artrose e vai ter que conviver com isso. Quer dizer, eles nunca investigam. Quando não investiga a causa, né? Então, você tem que fazer um tratamento para não agravar ainda mais, né? Então, os principais sintomas, essas dores que vocês têm na coluna, é assim, o princípio de artrose. Existem vários estágios do processo degenerativo, né? E cada sintoma é diferente, né? E assim, a dor de artrose é uma dor mais assim matinal. Geralmente a pessoa tem mais desconforto no período da manhã. E assim, quando ele começa a desenvolver uma atividade, começa a se mexer, aí vai melhorando, tá? Aí de repente até desaparece assim totalmente, né? Então, quando vocês começarem a sentir esses sintomas, já tem uma noção, né? E eu vou falar assim um pouquinho sobre sobre a curva da coluna, né? Então, o que acontece? O disco em disco é uma cartilagem, né? E essa cartilagem, ela tem a função de amortecer a carga, tá? Fica os discos entre as vértebras os discos, tá? E o núcleo é formado de água, tá? Então temos várias camadas de fibras. E essas fibras são muito parecidas assim com uma cebola. Quando a gente corta a cebola no meio, são várias camadas de fibra, tá? Então o disco fica entre as vértebras, né? E fica mais ou menos aqui assim entre as vértebras. E o núcleo do disco ele ajuda no movimento, né? Então faz quando tem uma bola aqui, aí ele ajuda a conseguir realizar os movimentos, extensão, flexão. Quando a gente faz o movimento para trás de extensão da coluna, o peso é jogado para trás do disco e o núcleo do disco ele escorrega para frente. Quando a gente faz uma flexão do tronco, o disco escorrega para trás. E geralmente, quando isso acontece, as pessoas que já têm problema na coluna, ao realizar o movimento, ela trava. Por quê? Quando você faz a flexão do tronco, o núcleo do disco escorrega para trás, toca o sistema nervoso, né? Aí, quer dizer, é o horário que a pessoa trava, porque é um movimento de defesa. Então, quer dizer, é bem comum. Assim, eu tô falando sobre da coluna lombar, né? Que a coluna lombar tem uma curvatura, né? E os discos têm um formato específico. A parte da frente do disco é um pouco maior do que a parte de trás do disco. E o núcleo fica no meio. Mesmo que haja uma carga em cima da coluna, o disco está na posição dele normal e ele consegue realizar o trabalho conforme, né, os movimentos. O que assim acontece, a gente muda um pouco a posição da coluna, né? Quer dizer, a gente perde a curvatura da coluna lombar, ela retifica, né? Isso é assim, uma hiperlordose. Então, eu falo assim, eu tenho uma hiperlordose, eu tenho uma lordose. É o contrário. A maioria das vezes, nós temos a redução dessa curva, né? Então, a função do disco, basicamente, ele absorve impacto dessa forma e a gente consegue também tracionar um pouco o disco nesse sentido, tá? Então, o disco é formado basicamente por 95% de água e 5% de células chamadas condrócitos. Então, quando a gente começa a desenvolver o problema, essas células que são os condrócitos,
A principal função dela é absorver água. Então, nós temos uma célula mais ou menos assim compridinha, que é a dupla a célula de água, né? Então, quer dizer, ele mantém o disco hidratado, né? O curiútico, normalmente de manhã, assim, ela acorda 2 centímetros maior do que de noite, por causa da própria pressão atmosférica sobre pressão sobre o núcleo, então o núcleo começa a perder um pouco da hidratação. E a região do corpo onde não há regeneração celular é um corpo que não há regeneração celular. A maioria das células do nosso corpo tem regeneração celular, já a cartilagem não. Então, a partir do momento que a gente começa a desenvolver uma artrose, vai começando a desgastar. Então, quer dizer, a gente não consegue repor. E existem alguns suplementos que eles ajudam o condrócitos a absorver mais água. Assim, então, há uma possibilidade de melhora, mas não de recomposição. Então, por isso que é importante vocês ficarem atentos a esses problemas e sempre consultar um profissional. E não deixe, assim, que esse problema se agrave, né? Porque, assim, quanto mais cedo é melhor. E isso é desenvolvido por subluxações. Os subluxações assim, um desalinhamento da coluna. Então, o osteopata, o quiropraxia, ele ajuda no tratamento para desenvolver a coluna ficar com anatomicamente mais correta, né? E conforme assim a gente vai fazendo a carga, né, dando carga, essa cartilagem, ela vai se posicionando. E quando você não faz o tratamento, o que acontece? Ela vai se deformando. Então, assim, isso quando tem uma artrose um pouco mais avançada, aí a parte da vértebra de uma com a outra, a gente chama de platô também. Então, a gente consegue observar assim, uma linha bem definida quando a gente está fazendo, quando vocês estão fazendo um tratamento com os fisioterapeutas, né? Porque eu sou osteopata também formada. Então, quer dizer, ao decorrer desse tempo, desses anos, eu venho lidando com esse tipo de problema. E assim, eu consigo ajudar, porque a gente consegue ver quando o disco está lesionado, conforme que a gente vai cuidar da pessoa para poder não lesionar mais nesse disco, para vocês terem uma qualidade de vida melhor, né? E assim, e passa também o sistema nervoso, né? Aí passa a medula e a raiz nervosa. Então, toca a raiz do nervo, aí começa a dar dores. Aí é o sintoma neurológico, como formigamento, sente dor no braço, dor na lombar, porque quando tá uma fase mais aguda, né? E assim, o processo de desgaste é muito complicado nessa fase. Então, por isso que vocês têm que procurar uma ajuda, né? Uma orientação. Então, se vocês gostaram desse vídeo, tá? Curte, comente, compartilhe e marca mais pessoas para poder ver esse vídeo, tá bom? Porque quanto mais você marcar pessoas, mais eu posso ajudar vocês também. Tchau!